Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão de Projetos e hoje vamos falar sobre as primeiras etapas, as etapas anteriores da gestão de projetos. O objetivo é poder esclarecer um pouquinho das diferentes coisas que a gente tem antes de poder começar um projeto, porque muitas pessoas estão preocupadas em conseguir fazer a execução do projeto em si, ou seja, você montar o cronograma, WBS, ir direto para a execução, separar as tarefas, não estar atrasado, né, tá gastando o dinheiro direitinho ali. Mas se você não entendeu qual é o problema que dá origem ao projeto, não adianta você executar, porque você vai chegar em lugar nenhum, né? Muitas vezes a gente vê vários projetos que são fracassados porque eles já nasceram mortos, ou seja, não existe nada que deve ser bem executado se aquela coisa não for necessária. E muitas vezes os projetos eles acabam nascendo nisso, porque não houve um estudo inicial, que muitas vezes nós chamamos isso de pré-projeto, ou pode ser um business case, uma justificativa, estudos de viabilidade, uma série de coisas aqui. E existem ferramentas que ajudam você nessa etapa de concepção do projeto ou ideação do projeto, e eu quero falar de algumas delas nesse vídeo que talvez seja útil a você. Você pode até estar se perguntando onde é que se encaixam, por exemplo, o Design Thinking, onde é que se encaixa a colaboração. Você poderia talvez utilizar modelos simplificados como o PM Canvas, que é uma outra coisa muito bacana para fazer esse processo inicial de ideação. E tudo isso cabe aqui nas primeiras etapas, que devem sempre ter o foco no entendimento do problema, no entendimento da necessidade. Para que isso ocorra, nós precisamos ter feito uma boa identificação dos stakeholders e conseguir engajá-los nessa solução do problema, porque o problema, no final das contas, a oportunidade, ela depende dos stakeholders. Então, um problema aos olhos do stakeholder. Não adianta você resolver uma coisa que não é um problema para o seu cliente, ou uma coisa que não é um problema para o usuário, ou resolver uma coisa que não é um problema para o patrocinador. Então, envolver essa quantidade de pessoas aí, muitas vezes pode significar que você vai ter que planejar e executar uma série de workshops, habilidades de facilitação, mas que sempre tem esse objetivo em poder se colocar no lugar do stakeholder. Aí vem as grandes etapas do Design Thinking, né? Empatia, você poder criar múltiplas soluções para isso. Você pode até utilizar também o modelo Sprint de planejamento do Google, que é um outro livro muito bacana que eu gosto bastante. E a partir disso começar a definir quais vão ser os critérios para sucesso na solução daquele problema. Então, se você entregar mais energia, por exemplo, você vai ter sucesso. Se você entregar o produto mais rápido, enfim, começar a delimitar essas coisas para que aí sim seja feita a parte de planejamento da arquitetura, né? Planejamento de como isso vai funcionar em termos de produto. Então observe que nessa primeira etapa a gente ainda não falou muito sobre a solução. A gente está bem focado em conseguir construir um bom desenho do problema. Um bom desenho do problema é meio caminho andado para a solução. Não adianta você ir partindo, como muitas vezes acontece, né? Você partir direto ali para uma solução se o problema não foi bem definido. Aí vem as questões de solução. Já falei um pouco sobre solução em alguns outros vídeos, mas aqui você pode utilizar abordagens que nós chamamos de abordagens sistêmicas. Então você tem engenharia de sistemas, você tem as outras abordagens aqui voltadas a esse entendimento holístico, porque no final das contas, às vezes a gente está tentando resolver um problema com um projeto e a gente vai acabar criando outros problemas, né? Por exemplo, eu vi aqui uma mudança recentemente que aconteceu num aeroporto e isso tinha como objetivo resolver um problema no sistema de bagagens, mas não foi considerado todo o contexto daquilo, né? Então você criou uma solução que depois gerou outros problemas, gerou problemas de infraestrutura, problemas de energia, problemas de diversas ordens aqui. Então sempre que a gente está fazendo a definição do problema e depois fazendo potenciais soluções, a gente tem que criar maneiras de que essas soluções, as soluções para o problema, elas possam ser comparadas não apenas em termos de custo, benefício, mas comparadas sobre diversos fatores que são importantes para os nossos stakeholders. Então, para finalizar,
e recapitular aqui, né? Sempre que você for começar um projeto, bem antes do termo de abertura, existem abordagens para a criação do business case. Você pode utilizar o quadro lógico, que tem muitas organizações utilizando o quadro lógico, onde você vai conseguir ter umas definições muito interessantes, árvore de problemas. Você pode, mais uma vez, utilizar abordagens de design thinking, do sprint planning, você pode utilizar o PM Canvas, uma série de coisas aqui, mas acima de tudo, não tenha pressa, envolva o máximo de stakeholders possível, para que você consiga chegar para as pessoas e falar, o nosso problema é esse aqui, né? O nosso problema é que a bagagem chegue mais rápido para os passageiros, por exemplo. O nosso problema é que a bagagem chegue inteira, né? Sem ser danificada para os passageiros. Enfim, uma vez que aquilo foi definido, a gente consegue criar os critérios de sucesso e os critérios de aceitação. E a partir desses critérios de sucesso e critérios de aceitação, é que aí você vai começar a derivar o que nós chamamos de requisitos técnicos, ou seja, as especificações técnicas do seu projeto. E somente nessa etapa de solução agora é que vão entrar os especialistas. Eu não preciso ter pessoas técnicas nos workshops de levantamento e entendimento do problema, porque isso muitas vezes, na verdade, acaba até piorando e restringindo as soluções. Sempre que nós fazemos esses workshops de coleta de requisitos, utilizando abordagem como Lean Inception, como as outras que eu mencionei aqui, nós procuramos que não sejam pessoas técnicas, que não sejam técnicos especialistas. Não necessariamente um bom facilitador precisa ter conhecimento técnico e ele também não precisa nem ter conhecimento sobre aquela solução em si. Ele tem que guiar os participantes para que os participantes façam essa definição do problema. E se ele fizer isso direito, seguindo boas práticas de business analysis, por exemplo, aí ele vai construir um bom business case, ou seja, um sólido caso de negócios, né, para justificar o nascimento daquele projeto. Isso vai dar origem ao termo de abertura e aí sim você pode começar a pensar em definições mais técnicas da solução, do escopo preliminar ou do escopo definitivo, escopo detalhado do seu projeto. E aí a sua equipe técnica, né, líder técnico, engenheiro, chefe, engenheiro de sistemas, gerente técnico, é aí que esse pessoal vai começar a trabalhar para poder traduzir aquelas necessidades, que é um documento que se chama muitas vezes Business Requirement Document, requisitos de negócio, né? Um documento de requisitos de negócio, um documento de visão, um documento de concepção, um Statement of Needs, que descreve as necessidades dos stakeholders. Aí você vai traduzir aquilo em uma especificação técnica que agora vai se tornar um sistema ou múltiplos sistemas, um sistema com subsistemas, e é onde você vai começar a aí sim pensar, né, onde você vai alocar requisitos de sistema, de subsistema, especificações, componentes, e que isso se traduza de volta, não apenas nos testes, que muita gente faz plano de teste de componente, teste unitário, teste integrado, mas não se preocupa com os critérios de aceitação, que vão ser os User Acceptance Test, que é onde é a hora da verdade. Você pode até ter feito um bom projeto, você pode até ter atingido as especificações, mas se isso não resolveu o problema do seu usuário ou não cria valor para os seus stakeholders, o projeto vai ter o seu sucesso questionado. É isso aí. Então invista bastante tempo nessas fases iniciais da concepção e do planejamento, até porque isso determina grande parte do valor do projeto. Eu estava vendo um estudo agora há pouco mesmo, né? E por isso resolvi gravar esse vídeo, que mostra lá, tem uma curva onde você cria valor no projeto, na sua concepção, na sua iniciação, no seu planejamento detalhado, e é lá que você cria valor. Então se você não entendeu o problema, ou se você tem a definição do problema, mas não conseguiu criar uma boa solução, critérios de aceitação, aí mesmo que você execute o projeto bem, ele não vai ter sucesso. Agora, se você fez essas fases de definição inicial muito bem, até se você der uma escorregadinha na execução, o projeto vai ser bom, porque ele está resolvendo o problema certo e ele teve uma boa definição de solução. Invista no planejamento. Um grande abraço e até a próxima.